Boa noite a todos. Vamos então dar início a mais um encontro do ciclo de palestras do Centro Espírita Paulo Ortiz. Hoje nós vamos tratar do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata de uma das bem-aventuranças do Sermão do Monte, que é bem-aventurados os mansos e pacíficos. Nós vamos tratar de um ponto específico desta bem-aventurança, que no comentário, na verdade no comentário, nas instruções dos Espíritos para Kardec, no itens 9 e 10, onde a espiritualidade nos traz um aconselhamento, uma mensagem acerca da cólera, e os seus efeitos na nossa evolução espiritual. Muito bem, antes de começar, vamos fazer uma prece agradecendo a espiritualidade por essa oportunidade, agradecendo a Jesus, nosso Mestre, por nos permitir esse encontro, por nos permitir essa oportunidade de trabalho na seara do Cristo, agradecer a presença dos benfeitores espirituais que nos auxiliam, que nos intuem e que nos permite conduzir essa tarefa da melhor maneira possível, com auxílio e aconselhamento que certamente eles nos oferecem nesse momento. Que Jesus esteja sempre conosco, hoje e sempre, que assim seja. Bom, então para começar a tratar desse tema, nós vamos fazer aqui a leitura da mensagem que é trazida pelo evangelista Mateus, no capítulo 5, versículos de 21 a 22, que diz, onde a gente encontra as seguintes palavras, a seguinte mensagem. Sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate merecerá a condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá ser condenado no juízo. Que aquele que disser ao seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho, e que aquele que disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Aqui, só para a gente esclarecer, essa palavra raca era uma expressão usada na época para exprimir ali uma certa uma forma de expressar uma indiferença, expressar o desprezo, que eles queriam expressar por uma pessoa, então eles diziam essa palavra raca como uma forma de desprezo, uma forma de demonstrar que aquela criatura não tinha valor, e muitas vezes cuspiam ao chão ao dizer essa palavra. Então é uma forma agressiva de se dirigir à pessoa, de menosprezar, de diminuir o indivíduo, de mostrar que aquela pessoa não tinha valor frente à sociedade, as suas atitudes eram condenáveis. E as outras expressões, naturalmente, também eram muito utilizadas na época, talvez não muito, mas eram utilizadas. E é preciso também ver o caráter simbólico de tudo isso. Na verdade, independente de qual seja a palavra, se diz raca, és louco, ou se faz qualquer outro juízo do indivíduo, isso tudo, a palavra em si tem pouca importância. O que importa realmente é o tipo de energia, o tipo de pensamento, como a gente está pensando a respeito do outro, que tipo de energia estamos dirigindo aos nossos irmãos quando conversamos, quando discutimos, quando temos com eles. Então essa em síntese, a mensagem que Mateus nos traz no capítulo 5, nos versículos 21 a 22. Esse capítulo 5, ele basicamente vai descrever o Sermão do Monte, e as bem-aventuranças do Cristo, e lá no final do capítulo, já no
praticamente no final do capítulo. Na verdade, o capítulo ele vai ter ainda mais alguns itens, porque ele vai até o versículo 48, então ele está no meio, né, do capítulo, mais ou menos. Tem essa mensagem dentro daquele contexto, né, dentro do contexto que estava sendo travado ali, que estava sendo descrito, quando Mateus descreve o Sermão do Monte. Começa descrevendo o que aconteceu no dia em que ocorreu o Sermão do Monte. Bom, mas vamos voltar ao nosso tema central aqui, que é a cólera, e trazer o que os bons espíritos, os benfeitores espirituais, nos trazem de lição colocada nas instruções dos Espíritos no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então eles nos dizem que a cólera significa, se traduz por um acesso de demência passageira, né? Uma forma de descontrole, uma demência que o indivíduo sente, uma perda do juízo, né? Que pode se passar com qualquer um de nós, mas que a gente deve evitar pelos efeitos que isso causa em nós, que causa no outro, mas que principalmente causa no indivíduo que se coleriza, né? Ele acaba sofrendo na pele e no seu organismo todos os efeitos dessa descarga negativa, energia negativa, né? Que pode acontecer a partir desse acesso de demência passageira que é a cólera. A cólera também, de acordo com os benfeitores espirituais, nos assemelha aos animais, né? No sentido os animais, naquele momento em que eles estão se defendendo, naquele momento em que eles estão, de alguma maneira, atacando o outro, atacando outras espécies e tal, né? Talvez aí no pior momento dos animais, né? A gente se equipara aos animais no seu pior momento. Porque os animais a gente sabe que são capazes também de gestos belíssimos e tal. Então aqui se fala no sentido de que a gente se equipara a eles por perder o juízo, por perder o racional, né? Por deixar de ser racional e por ser capaz de uma agressividade muito grande e tal. E além disso, a cólera pode nos fazer perder a razão, porque na medida que perdemos o juízo, que perdemos o autocontrole, como consequência podemos também perder a nossa razão, né? Deixar de ter razão porque acabamos por dizer bobagens, por falar coisas que talvez nem com o nosso controle, né? Se estivéssemos no nosso controle perfeito, talvez não diríamos, e que talvez, na maioria das vezes, nem pensamos daquela forma como estamos expressando no momento de cólera, né? Então, em seu frenesi, né, nesse momento de frenesi, o homem colérico a tudo se atira, né? A natureza bruta, ele vai, dar vazão, né? Aquela natureza mais ancestral, bruta, animalesca, né, que ainda guardamos em nós, né, o nosso homem velho, né, o nosso homem ainda inicial, naquele momento de uma natureza mais bruta, né. E além disso podemos, incluindo nos atacar, né, atacar a objetos inanimados, né, sair por aí quebrando tudo que vemos pela frente, num ataque de fúria, né? Então esse frenesi colérico pode nos levar a atos abomináveis, né? Isso que a espiritualidade nos traz como sobre a cólera, né? A cólera é algo que realmente nos assemelha ao que tem de pior na espécie humana, né? No seu momento, né? No seu pior momento, um momento de perda total do autocontrole, né, do arrastamento para o lado mais escuro do ser humano, para o lado mais de baixa vibração, né, do ser humano. E por que as pessoas ficam coléricas?
O que os benfeitores nos trazem sobre isso? Por que as pessoas ficam coléricas? Eles nos dizem que a cólera, ela diz respeito ao orgulho, né? O orgulho é que induz as pessoas a se julgar a si mesmo mais do que realmente são e a não suportar uma comparação que as possa rebaixar. Como elas se acham mais do que os outros, qualquer que seja a comparação, né? Qualquer que seja a pessoa que se queira colocar no nível delas ou acima delas, ou acima de qualquer um de nós, né? No momento de cólera, isso pode provocar esse excesso, né, de acesso da nossa, que aqui está colocado, né, da nossa demência passageira. Então, o fundamento, né, o sentimento que provoca a cólera, né, que é capaz de provocar a cólera, é sem dúvida o orgulho. E aqui a gente traz a figura, né, essa figura histórica que é um exemplo, né, de pessoa que se sentia acima das outras e que achava que fazia parte de uma espécie diferenciada, né, diferenciada das outras e que, por ser diferenciada, detinha ali uma supremacia que deveria se impor sobre todas as outras criaturas, as outras, naquela, assim por assim dizer, né, as outras raças. O orgulho também faz com que as pessoas se considerem tão acima dos outros, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo as irrita e aborrece. Então, como as pessoas podem se achar acima das outras, aí muitas vezes se acham, e em se achando acima das outras, elas se irritam, se descontrolam quando alguém tenta se colocar no mesmo nível ou quando alguém tenta se coloca de uma forma que as irrita pela sua, às vezes, muitas vezes, né, por demonstrar ter alguma qualidade que está um pouco acima, né, ter desenvolvido qualidades acima daquele que se enfurece, daquele que está em estado colérico. Então, alguém que, por exemplo, conhece mais sobre um determinado tema de uma pessoa orgulhosa do que uma pessoa orgulhosa, essa pessoa orgulhosa pode ver naquele outro que conhece mais um assunto do que ela, uma forma de desmerecimento, né? Uma forma de mostrar que aquela pessoa possa estar acima dela, e o fato daquela pessoa estar acima dela no sentido de conhecer mais sobre um determinado tema, de saber um pouco mais sobre a vida, de ter se desenvolvido mais num aspecto da vida, pode levar a pessoa a se encolerizar. Uma outra consideração que a espiritualidade nos traz é ainda sobre o porquê das pessoas se encolerizarem, né? Diz respeito à impaciência que as pessoas podem demonstrar quando são contrariadas por questões muito simples, por questões do cotidiano, mais simples, do nosso dia a dia, essas discussões absolutamente inúteis, né, sobre o lugar onde um determinado objeto deve ser colocado, quem deve estar, quem tem a obrigação de limpar determinada parte da casa, quem tem a obrigação de fechar um determinado cômodo da casa, quem tem a obrigação de lavar a louça, quem tem a obrigação de colocar lixo na rua. Estou dando assim exemplos muito corriqueiros, né, discussões que muitas vezes acontecem, quem vai sentar naquele determinado lugar do sofá, quem vai ter o domínio do controle remoto. Então são inúmeras discussões absolutamente insignificantes, mas que para o orgulhoso, para as pessoas que se sentem um pouco assim acima das outras, né, isso, elas acham que por estar acima elas têm mais direitos sobre todas as coisas, sobre todas as situações, e por ter mais direito, e quando esse direito, né, que elas se julgam ter não é respeitado, elas logo podem se encolerizar, né, ficar colérica, pode ficar raivosa, demonstrar algum sentimento negativo pelo outro.
E no fundo, como a gente já falou, quem mais sente os efeitos disso é quem realmente está passando por esse momento de insanidade ali, né? E depois a gente, à medida que vai amadurecendo, né, e vai evoluindo, vai tendo mais conhecimento das coisas, vai percebendo que tudo isso é uma grande bobagem, que realmente não vale a pena discutir por coisas pueris, né? Não vale a pena travar batalhas em cima de coisas tão simples. Muito bem. E aí a espiritualidade também vai nos dizer, né, sobre quais as consequências da cólera, né, que pode acontecer conosco quando sofremos esses excessos de cólera, né, esses acessos de cólera, esses episódios de cólera. A cólera, sem dúvida, pode alterar a nossa saúde, né, pode ter como efeito alterações na saúde. A gente sabe que quando passa por momentos assim, a gente sente ali um mal-estar, né, uma opressão, pressão, né, para um estado de perturbação, de intranquilidade, que muitas vezes perdura, né, dependendo do nível de orgulho que a pessoa tem ali, pode perdurar por muito tempo, né, às vezes por muito tempo, pode durar por semana, meses, anos. Há aqueles que por uma dessas contrariedades pueris, né, pode levar e expressar algum sentimento de raiva, né, de diferença pelo outro por anos, né? E quando você vai ver a origem daquilo, muitas vezes nem mesmo a pessoa que está passando por isso se lembra exatamente o porquê daquela discussão, e às vezes o outro que é envolvido na história nem sabe bem o que de fato aquele que está com raiva, né, que está encolerizado, que passou por esse episódio, realmente estava sentindo. Muitas vezes numa conversa que acontece no futuro, tempos depois, quando as pessoas conseguem ser um pouco mais racional, elas descobrem que havia ali um grande mal-entendido. Então, as consequências também podem comprometer a nossa vida, né? Nós podemos alterar completamente o nosso roteiro de vida a partir de um episódio de cólera, né? Em que a gente pode mudar, trazer consequências como perda de emprego, perda até mesmo de vidas, né? Porque as pessoas podem cometer crimes, podem ser presas, podem ser julgadas, podem se tornar criminoso por um acesso de cólera, né? Pode ter aí o rompimento de laços afetivos, né? Que talvez não fossem tão afetivos assim, pode interromper, né, a convivência familiar, você pode vir a ter perdas materiais, perdas emocionais profundas, né, a partir disso, e muitas vezes num segundo de cólera tudo isso pode acontecer, e nós, né, como muitas vezes com excesso de orgulho, podemos nunca tomar a iniciativa de voltar atrás e refazer o caminho, ou pelo menos nunca nessa existência, eu quero dizer, naturalmente, né? Porque em algum momento da vida, em alguma existência, em algum momento no futuro, certamente a gente vai precisar se reconciliar, né? Mas isso pode comprometer, ainda falando nesse aspecto, pode comprometer uma existência, né? Pode comprometer uma encarnação, pode comprometer uma trajetória, um planejamento reencarnatório, né? Você pode desviar completamente os seus objetivos a partir de episódios impensados, né? Da perda do seu juízo, né? Do seu autocontrole. Nós, né, como quem passa por esse episódio de cólera, na verdade, a sua primeira vítima, né? Que quem primeiro sente os efeitos, porque muitas vezes a pessoa pode passar pela cólera, por esse momento de cólera, de raiva, né? E ficar ali remoendo aquilo durante muito tempo, antes mesmo de expressar para qualquer outra pessoa, e mesmo expressando, a gente acaba por se sentir muito mal, né? Acaba sentindo isso
até mesmo fisicamente, emocionalmente. E então, nós sem dúvida somos a primeira e muitas vezes a maior vítima destes episódios de insanidade. Nos torna muitas vezes infelizes, né? E torna infeliz também todos os que nos cercam, né? As pessoas que têm essa cólera acostumada, né? Pode realmente fazer daqueles que convivem com ela uma experiência muito difícil, né? Muito complicada. As pessoas podem sofrer muito pela convivência de quem tem esse descontrole, né? Esse orgulho excessivo que leva a muitos episódios de cólera. E que pensar, né, se num acesso de fúria, né, a pessoa pudesse praticar um ato que houvesse de deplorar por toda a sua vida, né, como por exemplo esses casos que eu mencionei, onde nesses excessos de fúria muitas vezes as pessoas destroem, né, a sua vida, cometendo crimes e até mesmo cometendo insanidades menos danosas, mas do ponto de vista emocional, mas às vezes danosas do ponto de vista material, do ponto de vista das coisas que a pessoa necessita para a sua vida, né? Como a gente vê por aí casos onde as pessoas quebram os seus veículos, jogam pelas janelas, né, literalmente, objetos de valor, destroem objetos, mas sobretudo naqueles casos em que há violência, né? Sobretudo naqueles casos em que há violência. Muito bem, eu vou ter que prosseguir com a nossa conversa aqui, com a imagem parada, né, em razão de algum problema técnico, né, que esse momento de tecnologia, nesse momento de uso das tecnologias, às vezes nos pregam essas surpresas, né, mas eu estou deixando aqui a imagem parada para evitar interrupção na nossa conversa, né, e vou prosseguir deixando essa imagem parada sem o vídeo, né, tá certo? Na nossa conversa, como estava fazendo no início. Então, a espiritualidade também, os benfeitores espirituais também trazem para a gente informação do porquê devemos lutar para superar a cólera, né? Por que nós devemos considerar a necessidade de superar a cólera? Qual é a nossa... Porque a cólera deve ser combatida em nós, né? A cólera, ela, de acordo com a espiritualidade, né, a cólera não exclui certas qualidades do coração. Quer dizer, as pessoas que têm esses excessos de cólera, né, que passa por esses episódios de cólera, tal como qualquer um de nós pode fazer, pode passar, né, como criaturas ainda em aprendizado, em desenvolvimento, todos nós estamos sujeitos a passar por esse tipo de episódio. E esses episódios, esses momentos de cólera, eles não excluem as outras qualidades que possamos ter, mas seguramente eles impedem a gente de fazer todo o bem que poderíamos fazer, muitas vezes, né? Muitas vezes, ao passar por esses episódios de cólera, nós perdemos a oportunidade de fazer o bem, de ter uma boa convivência, né? De perdoar, a oportunidade de ser caridoso, de ser benevolente, né? Porque a benevolência faz parte, é um dos pilares, né, da caridade, de perdoarmos, né, porque também é outro pilar da caridade. Então, não podemos dizer que faremos tudo, né, que estava ao nosso alcance se a gente se deixar levar pela cólera, né, deixar a cólera nos dominar, né, deixar esse sentimento negativo nos dominar, porque em algum momento nós estaremos ali desviando desse caminho, né? Então, a cólera nos tira da direção do bem, a verdade é essa, né? Podemos traduzir desta forma, né? Não nos impede de fazer todo o bem
que estava ao nosso alcance, que está ao nosso alcance. Então, nós como espíritas, né, os espíritas são concitados por isso, são concitados de alguma maneira, né, são concitados a isso por outro motivo, de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Bom, isso eu já acabei já por ter adiantado, né? Então nós, como espírita, devemos, sem dúvida, combater, né, esses episódios de cólera em nós, né, nos controlar, buscar o nosso autocontrole, a nossa renovação moral, nossa renovação íntima, a nossa construção, né, de pessoas melhores, que estamos em caminho de nos tornar, né, estamos nos esforçando para nos tornar, e um desses esforços, né, um dos pontos que a gente deve colocar energia nesse caminho da melhoria, é em dominar as nossas emoções, né, de evitar nos deixar levar pelo orgulho e, de alguma forma, ofender aqueles que convivem com a gente, né, nesses momentos de descontrole emocional, de perda do juízo, né, de perda do controle, onde podemos dirigir palavras ofensivas às pessoas, como foi colocado no capítulo 5º do Evangelho de Mateus, né, nas palavras do Cristo, que dizia de como é condenável ser ofensivo no convívio com as pessoas que estão ao nosso lado, né, com todos os nossos irmãos. E aí os benfeitores espirituais também vão provocar, né, trazer algumas reflexões sobre alguns falsos preceitos acerca da cólera. Então, o primeiro deles é que não se pode julgar, se justificar a cólera como uma propensão orgânica, justificando o seu temperamento como se fosse uma deficiência da criação e não do espírito, né, que não deseja empregar esforço para corrigir os seus defeitos. E a gente colocou aqui do lado essa figura, né, daquele conhecido como complexo, né, ou síndrome de Gabriela, né? Então é aquela pessoa que diz que não consegue se controlar porque ela tem o seu corpo físico colérico, né? Ela tem ali uma dificuldade, né? Tem os nervos abalados, né? Como alguns dizem, né? E que elas são assim mesmo, né? E elas nasceram assim e vão ser sempre assim, como dizia aquela canção, né? Daquela dramaturgia, né? Da novela da Gabriela, né? E que é chamado de complexo de Gabriela. Nós não devemos nos enxergar dessa forma e sim nos entender como nos traz aqui a mensagem de André Luiz, que diz que eu nasci assim, porém posso mudar e não vou morrer assim. Esse que deve ser o nosso mantra, né? A gente pode ter nascido com alguns vícios, mas vamos lutar para superá-los, né? Vamos lutar para evoluir, para transpor esses obstáculos e evoluir a tal ponto de, quando desencarnarmos, podemos ter avançado alguns passos na direção de nos melhorar. Então, existe de fato temperamentos que se prestam mais que outros a atos violentos, mas não devemos acreditar, porém, que aí resida a causa primordial da cólera, né? Um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, né? Um corpo com tendência, né, ao descontrole emocional, será sempre pacífico, tá? Porque o motivo da cólera, né, a razão da cólera, a causa da cólera, que vem principalmente do nosso orgulho, está muito mais no estágio evolutivo do espírito do que propriamente numa condição orgânica.
Ainda dentro dessas reflexões e falsos preceitos, né, a espiritualidade complementa dizendo que o corpo não dá a cólera àquele que não tem, do mesmo modo que não dá outros vícios. Né? Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito, como eu já coloquei, né? E a determinação e vontade fazem o homem combater suas imperfeições e alcançar o progresso espiritual. Então é esse trabalho, né, mais difícil, né, que é o trabalho que precisamos fazer em nós mesmos, de nos renovar, né, de reformular, de nos entender, né, compreender quem somos de fato, quais são as nossas dificuldades, quais são as dificuldades que devemos superar, e trabalhar firmemente na direção de construir, né, esse caminho, como diz aqui o André Luiz, né, da mudança para conseguirmos, quando desencarnar, ter aproveitado o máximo essa nossa experiência aqui na carne, essa experiência de convivência, né, de desafio, de convivência com as dificuldades, para evoluir, né, para construir um caminho ditoso, para sair desta existência melhor do que quando aqui chegamos e completando de alguma forma o mais próximo possível aquela que foi a nossa programação reencarnatória, né, o nosso planejamento quando aqui chegamos. Né? Ok? Essas são as reflexões trazidas pela espiritualidade sobre esse tema da cólera, né? Esses ensinamentos e reflexões trazidas. Tá? Então, agora, trazido todas essas informações, né, comentários, orientações da espiritualidade, as palavras do evangelista Mateus, então tudo isso conversado, nós devemos ficar com essa ideia, né, para nós e lutarmos, tentarmos ao máximo aplicar esses conhecimentos, procurar ler e reler esse capítulo do Evangelho, assim como todos os outros, estudar o Evangelho e principalmente buscar nos autoconhecer, encontrar em nós aquilo que precisamos trabalhar e conseguir vencer esse nosso orgulho e ser exitoso em evitar esses excessos de cólera, esses momentos, né, ruins, né, de queda que a gente pode muitas vezes passar, mas que devemos evitar ao máximo e pelo menos, na medida mesmo, no momentos que não pudermos evitar, mitigarmos ao máximo. E eu sempre digo que uma maneira de mitigar, né, de tornar o menor efeito possível essa nossa dificuldade é nos calar, né? Porque quando você se cala, você pode até sentir os efeitos da cólera em você, mas a gente não passa isso adiante, né? Não faz com que aqueles que convivem com a gente sofram a dificuldade que a gente está passando. E certamente depois de uns momentos de silêncio e reflexão, a gente acaba percebendo que, na maioria das vezes, essa dificuldade é facilmente superável, né? E a gente acaba muitas vezes até rindo, né, da situação e pensando como a gente estava sendo insano, como estava sendo até mesmo imaturo, né, em pensar daquela forma e que podemos facilmente superar a dificuldade sem provocar nenhum mal às pessoas que convivem conosco, aos nossos irmãos. Né? E à medida do possível vamos chegando a um nível tal que à medida que evoluímos e que aprendemos mais, todos vamos chegar certamente ao ponto de sequer ter esse tipo de sentimento negativo. Né? Muito bem. Então vamos aproveitar esse nosso momento, né, de reflexão para elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, nosso benfeitor maior, nosso governador espiritual,
nos unir à espiritualidade amiga, aos benfeitores que acompanham esses nossos estudos, essas nossas reflexões, esse nosso caminho de aprendizado, de busca pela evolução. E vamos buscar em nós os nossos melhores sentimentos, as nossas melhores energias, procurando colocar essas energias, esses sentimentos à disposição da espiritualidade, para que eles possam direcionar a todos aqueles que necessitam, direcionar nesse momento difícil que passamos, nesse nosso planeta, né? nessa casa de Deus, nesse lugar, né? de onde moramos, que é o planeta em que estamos encarnados, buscar pedir à espiritualidade que leve de nós os nossos melhores sentimentos e que direcione aos governantes, às pessoas que têm poder de decisão, que têm a responsabilidade de dirigir outras, né, de dirigir massas, de dirigir países, estados, municípios, e que nesse momento tem que tomar muitas decisões a respeito da saúde, a respeito da necessidade de preservação da vida, e que essas decisões implicam em resultados positivos ou negativos, na medida de que possam ser assertivas ou não, e que essas pessoas precisam da inspiração divina, precisam das melhores energias para se encontrar em equilíbrio, para encontrar em si a verdade, para procurar buscar a verdade em Deus, buscar a verdade no Evangelho do Cristo, buscar o melhor caminho, o melhor aconselhamento, que as pessoas possam deixar de lado o orgulho, deixar de lado os seus interesses pessoais e trabalhar firmemente pelo interesse daqueles a quem elas se comprometerem em ajudar, em auxiliar, em dirigir, em melhorar a vida. Vamos pedir à espiritualidade que possa derramar sobre toda a humanidade bálsamos de luz, energias curativas, que possam amenizar o sofrimento de todos aqueles que estão passando por dificuldades durante essa pandemia, dificuldades de ordem material, dificuldades de ordem de saúde física, espiritual, do equilíbrio espiritual, do equilíbrio emocional, mas também que estão passando por dificuldades de ordem material. Pedir a Deus que esse momento difícil da humanidade possa passar o quanto antes, que possamos ter a capacidade de aprender as lições que possam estar sendo aprendidas nesse momento difícil, entendendo que todas as dificuldades são momentos de evolução, são momentos de transformação, em que esses momentos eles podem ser atenuados ou alongados na medida em que nós possamos aprender o que deve ser aprendido, evoluir ao ponto que precisamos evoluir. Então, cabe a nós mesmos trabalhar para que esse momento passe logo, trabalhar para que a mansuetude, o domínio de nós mesmos possa fazer parte da nossa atmosfera mental, que possamos não nos encolerizar, que possamos não nos deixar levar por energias e atitudes negativas, mas pensar sempre no bem comum, pensar sempre no bem de todos, independente das atitudes, e vibrar positivamente para que as pessoas que estão no erro, que estão no caminho equivocado acerca da vida, acerca da sua experiência nesse plano, possam despertar o quanto antes e que possamos, logo ali na frente, recobrar a nossa vida de relações, a nossa vida de contato, e possamos abraçar, estar em contato com todos aqueles que estamos distantes nesse momento de isolamento,
e que possamos encontrar o juízo, né, o autocontrole, para que esse momento difícil passe logo. E agradecer à espiritualidade, a Deus, aos benfeitores espirituais, por essas boas notícias que temos tido nos últimos dias, nas últimas semanas, acerca da descoberta e da chegada, né, às pessoas, àqueles que mais necessitam, da vacina, né, que é uma forma de prevenir a doença que está nos levando a essa pandemia, e que essa vacina possa chegar ao máximo de pessoas que necessitam o quanto antes, e que toda aquela população vulnerável possa ser atendida no menor espaço de tempo possível. Que Jesus esteja conosco sempre, que assim seja. Muito bem, vamos encerrar essa nossa conversa de hoje com essa nossa prece de encerramento e desejar a todos uma boa noite e muita paz.